Amigas e amigos, esse episódio do rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, é um crime sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos. Não tem perdão, é um crime, ponto final. Num sistema jurídico, judiciário mais rigoroso, com uma democracia mais efetiva, certamente isso já teria tido outros desdobramentos. Agora, há uma clara conivência com esse tipo de crime, porque eu sempre digo aqui, essa questão ideológica, é um crime ideológico. Olha aí o que é ideologia, o que a ideologia faz nesse conjunto de ideias que movem determinados processos políticos, sociais, etc. A ideia de que essa questão humana, a questão do ser humano, tem pouco interesse. Basta ver aí a cobertura da mídia, como eles tratam isso, quer dizer, o factual, o conceitual praticamente desaparece. E aí eles fazem o show da notícia, fazem aí todo tipo de manipulação, cria comoção, exatamente para afastar essa questão do raciocínio, da reflexão. Por que acontecem crimes como esse? Um crime, pode-se dizer, aí, pôr na categoria de crime hediondo. É um crime absolutamente previsível, que poderia ser evitado. Evidentemente que tem casos aí na história, tem o desastre de Chernobyl, enfim, se a gente for aqui resgatar casos de negligência e tal, a gente pode pôr aí nas categorias exatamente de crimes e etc. Agora, em situações, em processos de produção, de operação que exigem cuidado, isso tem que ser levado muito a sério. A prevenção tem que ser levada à risca. É o caso dos aeroportos, dos portos, do transporte. Eu venho, a minha origem, de um certo tempo, aí de meados da década de 1980, foi acompanhar o metrô. Depois eu fui diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, acompanhava muito por dentro o metrô. A gente vivia fazendo denúncias do risco que a negligência causava, a falta de cuidado com a prevenção. Tem aí esse conceito da manutenção preventiva. E exatamente isso faz ali um processo de simulação de potenciais acidentes. Na aviação é assim também, o sistema metroferroviário, de sinalização, o metrô de São Paulo é muito sofisticado desse ponto de vista, embora seja da década de 1970, tem um processo de sofisticação tecnológica impressionante, que é mais ou menos como o princípio da aviação do risco zero. Isso foi sendo negligenciado. Por quê? Como? Exatamente à medida que chegaram os interesses privados, as terceirizações, o desmonte do corpo técnico, de quem tinha tecnologia do metrô na cabeça, de quem tinha o metrô como se fosse algo seu. Nós fizemos isso aqui, defendemos, achamos que tem que ser assim. Os técnicos do metrô eram competentíssimos. Muitos deles viviam pelo mundo procurando tecnologia, para ir aprimorando, atualizando a tecnologia e tal. É isso. O princípio aí dessas operações, desses processos todos, tem que ser esse, do risco zero. Aí o que aconteceu? Principalmente de meados da década de 1990 em diante, 95, um processo de degradação. O metrô hoje não é nem sombra do que foi até 1995. Agora, observem a coincidência. O que chegou em 1995 que mudou isso? Tucanos, neoliberais, projeto neoliberal, chegou a terceirização, chegaram os tais dos programas de demissões voluntárias, ou seja, pagava-se fortunas para que os técnicos pedissem demissões. Isso foi entregue tudo nas mãos de multinacionais, de terceirizados, etc. A mesma coisa aconteceu aí com outros setores. Houve, sem dúvida alguma, uma degradação da infraestrutura do país a partir da chegada do projeto neoliberal, dos tucanos e tudo mais. Em todos os aspectos.
né, da vida social, da infraestrutura, né, do Estado, porque é isso. É aquela velha dicotomia que eu sempre comento aqui, mercado e Estado. Quem domina quem nessa relação? Né, num projeto de desenvolvimento, de soberania nacional, de democracia, né, o Estado tem que controlar o mercado. Senão vira uma coisa despótica. O Estado tem mecanismos, né, para a participação popular, canais de participação popular. É o Estado democrático de direito, quer seja no Poder Judiciário, quer seja no Poder Legislativo, quer seja no Poder Executivo. O mecanismo de controle popular. O Poder Legislativo controla o Poder Executivo, né, e o Poder Legislativo é controlado pelo voto popular, pela vontade popular, com seus canais, os partidos. Né? Isso é Estado democrático de direito, isso é civilidade, civilização. Agora, na lógica do capitalismo, né, nestas circunstâncias, sobretudo do projeto neoliberal, quer dizer, eles querem domar o Estado por completo. Quer dizer, o Estado fica completamente amordaçado, sequestrado, né, domado pelo mercado. Aí as forças do mercado se impõem. E quais são as forças do mercado? Nessa história de as forças do mercado não são invisíveis. A velha história da mão invisível do mercado, do Adam Smith e tudo mais, essas mãos têm cérebros. Se formam os oligopólios, os grupos econômicos, as cadeias que controlam o sistema em âmbito mundial. Né? E de meados da década de 1970 em diante, quando chegou o projeto neoliberal, quem está operando? Quais são os cérebros que estão operando a mão invisível do mercado? O sistema financeiro, os tais dos derivativos, quer dizer, isso vira um comércio de papelório, né, do mundo financeiro que compra, vende e tal. Essa velha história que eu sempre comento aqui. As oligarquias de Wall Street, né, que estão também na União Europeia, no regime norte-americano e tal, né, que eles vão dominando tudo, vão tomando conta de tudo. A massa de dinheiro, de papéis, né, que circulam aí, né, hoje nem são papéis mais, né, eles têm nomes, circulam aí no mundo virtual. É uma coisa, né, que as pessoas não têm a dimensão do que isso significa. Tem nenhuma correspondência com a economia real, trava a economia entra em crise, entra em recessão, ou em paralisia, processo de paralisia. Não se produz o suficiente para responder a essa massa de dinheiro que gira e tudo mais. Agora, essa massa de dinheiro tem interesse em parasitar tudo. Eles querem tudo, querem as estatais brasileiras, querem o pré-sal brasileiro, querem a Petrobras brasileira, querem o metrô, querem tudo. Tudo que tem, onde tem dinheiro, eles andam farejando dinheiro. Onde dá dinheiro aqui? Reforma trabalhista, por exemplo, arrancar o couro do povo, reduzir salários, reduzir direitos, né? Isso dá dinheiro? Dá dinheiro. Reforma da Previdência, tem um monte de dinheiro lá da Previdência, isso dá dinheiro para eles? Dá, faz a reforma da Previdência. Emenda Constitucional 95, tira dinheiro dos tetos, que eu sempre falo aqui. Isso dá dinheiro? Dá dinheiro, então vamos lá. Agora tem aí uma turma que fica atrapalhando a estrutura sindical, a democracia, a Constituição, o Estado democrático de direito. Tem gente que fica defendendo isso aí e organiza isso politicamente. Criam partidos aí que defendem a Constituição, que defendem a Previdência Social, que defendem a CLT, defendem o Estado, defendem a democracia, defendem os direitos do povo, defendem a soberania nacional. Esses partidos aí tem aí, ó. PT, PCdoB e outros. Esses dois são, né, os alvos principais aí dessa turma aí. E o que precisa fazer para impedir essa turma aí de ficar organizando o povo para defender o Estado democrático de direito, defender o metrô, defender a Petrobras, defender, né, lá atrás a Vale do Rio Doce? O que a gente tem que fazer com essa turma? Dar golpe, prende o chefe deles. E agora deixa incomunicável a juíza lá, Lebos, não sei o quê, Carolina Lebos, né, proibindo gente de visitar o ex-presidente. Quer dizer, isola esse homem aí, que esse homem é um perigo. Esse homem pensa.
As ideias têm forças, como dizia o Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana. Por mais sofisticadas que sejam as armas, elas não podem com as ideias. Então tira as ideias de circulação, imbeciliza o povo, cria os cachorros loucos. Os grupos aí fascistas financiam essa gente e tal. A mídia, né, os grupos de mídia, põe num cartel, né, fala uma linguagem única, que eu já chamei aqui de PUM, o Partido Único da Mídia. Né, não tem nada de democracia, é um negócio impermeável. O povo não tem acesso a isso aí não. Muito menos os porta-vozes do povo. Né? E tome paulada no PT, tome paulada no PCdoB, tome paulada no PSOL, no PSB, e quem mais aí se meter a PDT, a se, né, fazer qualquer movimento de defesa do povo, da soberania e tal, né, de criar barreiras para impedir, né, o avanço do projeto neoliberal. Né? Tudo isso vai compondo um sistema. Tudo isso vai compondo um modelo de administração do Estado, né, que o Estado fica absolutamente sequestrado, fica imobilizado. Isso que o presidente Jair Bolsonaro falou sistematicamente durante a campanha. Depois de eleito, repetiu tudo. Depois da posse, repetiu de novo. Esse negócio de meio ambiente, do IBAMA, do Estado e tal, né, os mecanismos do Estado para fazer a proteção do povo, os canais de participação do povo. Né? Cansou de falar, né, a questão trabalhista, por exemplo, que ele quer a informalidade nas relações de trabalho. Informalidade é escravidão, é romper com a Lei Áurea. Na lógica da modernização das relações sociais, conta sim a Lei Áurea. Contam os saltos civilizatórios. É quando o povo se libertou da escravidão, quando se libertou do colonialismo, né, proclamou a abolição, a independência, a república, fez a Revolução de 30, as constituições de 46, de 88, etc. O ciclo democrático de governos progressistas aí, dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Tudo isso são avanços do povo. Ao avançar, né, consequentemente, vai se criando o arcabouço jurídico institucional. O projeto neoliberal, né, principalmente nos governos do Fernando Henrique Cardoso, né, fez um esforço muito grande de destruir tudo isso aí. Que não tem papel, para eles não interessa. Esse negócio de IBAMA ficar fiscalizando, por exemplo. Né? Na Receita Federal foi a mesma coisa. Eles desmontaram a Receita Federal. Reduziram a quase nada. A Polícia Federal, enfim, né? Quem recompôs tudo isso foi exatamente os governos do Lula e da Dilma. Né? Evidentemente que não num nível suficiente para recuperar, aí cumprir o papel, etc. Porque também tem essa questão, né? As limitações, né? A ofensiva que se fez aí, a marcha golpista, a mídia batendo todo dia, né? Isso não é pouca coisa, né? Isso não pode ser desconsiderado, né? Que ideologizou, aparelhou o Estado, é assim que eles falavam. O PT, que é PT, aí o epíteto aí, o acrônimo. Aparelhou o Estado, aparelhou o quê? Pôs gente lá no IBAMA, ó, fiscaliza aí. Havia esse problema aí dos direitos das terras indígenas, das reservas indígenas, vê esse direito aí da população LGBT, os direitos dos negros, das mulheres, etc, essas coisas todas, que é o processo civilizatório. Aí qual é a propaganda neoliberal? Aparelhou o Estado. Né? Aparelhou e tal, para fazer o quê? Fazer caixa 2. Aonde? Na Petrobras. Criar a Operação Lava Jato. Né? Chega lá, né? Aqui descobrimos, tem mesmo aqui, ó. Não é que tem aqui, ó. Caixa 2 na Petrobras? Eu sabia que tinha caixa 2 na Petrobras, todo mundo sabia. Né? O ex-presidente Lula, sobretudo, né, que resgatou a Petrobras daquele pântano em que os neoliberais Fernando Henrique Cardoso e Caterva, né, meteram a Petrobras, destruíram a Petrobras, o BNDES, moeram. Falei aqui já que eu entrevistei o Carlos Lessa quando ele assumiu
né, o BNDES, a presidência do BNDES no primeiro governo Lula, que ele disse que o BNDES estava moído, destruído por dentro, só tinha casca. A Petrobras é a mesma coisa. Vão criar aqui controles, mecanismos de controles e tudo mais, tal. Evidentemente que isso sofreu, né? É isso, a gente não pode subestimar isso e esquecer os acontecimentos, que eles fizeram uma campanha violenta contra os mecanismos de controle dentro da Petrobras. Quem fez isso? A mídia, a direita, os tucanos aí, enfim, com interesses outros, criaram a Operação Lava Jato para descobrir o que estava descoberto. Quem me acompanha aqui sabe desde quando que eu falo que tem o que tem na Petrobras e o Lula tentando controlar isso. Quer dizer, deveria ser, lógico, mais incisivo, né, mais positivo, como diz o povo, mais enfático. São questões que precisam ser consideradas num âmbito mais largo, né, com outro tipo de análise mais específica. A questão da governabilidade, né, da pressão violenta, governar sob pressão da direita não é fácil não. Vê o caso aí da Venezuela, o isolamento da Venezuela, a direita mundial, que é o poder, né, dos super ricos, dos miliardários, dos bilionários e tal, de Wall Street. Isso é a direita, é o poder mundial que faz o cerco à Venezuela. É a mesma lógica do cerco ao Lula, é a mesma coisa. Lula, Venezuela estão no mesmo patamar. A juíza que mandou isolar o Lula. É a mesma lógica, o mesmo sentido ideológico. Né? A gente tem que compor tudo isso para entender, né, o que aconteceu lá em Brumadinho. Cria-se um ambiente de negligência. Quer dizer, o Estado... Tira o Estado daí, o Estado está atrapalhando o mercado. Bolsonaro falou isso claramente, abertamente, aí na campanha, depois eleito e depois da posse. Os neoliberais falam isso, menos Estado, que na verdade não é menos Estado, né? É menos Estado livre, né? Com capacidade de operar, de democratizar o mercado, né? De criar, manter aí o Estado democrático de direito, a Constituição, a estrutura sindical, né? A Previdência Social, essas coisas todas da civilização, que possibilita o povo entrar na dinâmica do país, participar efetivamente, né, da vida, da dinâmica social, política, econômica. Essa questão aí, por exemplo, né, que eles falam tanto aí do controle social da mídia. Diz claramente, né, a Constituição, que o controle social da mídia é uma necessidade para não ficar na mão de máfias, de cartéis. Né, a concessão de rádio e televisão, por exemplo, né, que é público. Né, eles não podem fazer o que eles bem entendem, tem que ter controle social, sim, a Constituição que diz. Não é o PT quer censurar a mídia, tal, como eles dizem. Veja como o jogo é pesado, o jogo é bruto. O jogo da mentira, da manipulação política, da manipulação ideológica, não precisa de essa mesma lógica, não precisa de IBAMA. Não precisa de Constituição. Não precisa de legislação ambiental. O que o Bolsonaro fez, por exemplo, nessa questão do Acordo de Paris? É uma sabugice tão grande, quer dizer, para agradar o amo, o chefe. Eu vou sair, eu preciso treinar aqui. O Bolsonaro, vamos sair do Acordo de Paris. Mais ou menos assim, preciso treinar um pouco ainda. Depois não vamos sair mais, vamos ficar, né? Vamos cuidar disso aí e tal. E depois sentiu a pressão, né? Porque tem pressão de lá e tem pressão daqui também. Aí fica nesse vai, não vai, não vai. Né? Agora isso para eles, ó, quer dizer absolutamente nada. Acordo de Paris, IBAMA, né? A gente vê a tragédia de Brumadinho e fica pensando, esse povo não tem coração, não tem consciência, como vive essa gente, né? Como que eles vão viver pro resto da vida, e sei lá, com um crime desses nas costas. Agora tem o crime de 388 anos de escravismo, tem o crime do neoliberalismo. Se a gente pensa com a cabeça de Wall Street,
Pensa com a cabeça dos escravistas. É a questão ideológica. A ideologia, a pessoa está tomada pela ideologia. Não é à toa que eles fazem questão de difundir ideologia. Ideologia 24 horas por dia nos aparelhos aí de controle ideológico, na mídia sobretudo, as seitas fundamentalistas que eu falo aqui. Ideologia. A pessoa acorda com ideologia, né, passa o dia engolindo ideologia, dorme engolindo ideologia. É só ideologia. Aí você fala, gente, cachorro louco, para de latir, de rosnar, aí põe o cérebro um pouquinho para funcionar e tal. Você está engolindo ideologia, você está engolindo a ideologia e regurgitando ideologia. O negócio está insuportável, a atmosfera fica, né, toda contaminada, envenenada, apodrecida, com esse regurgitamento de ideologia fascista. É tudo contra. Tudo que se fala de civilização, até quando a gente chama essas pessoas para uma reflexão, vamos parar aqui e refletir um pouco, já começa. Você é petista, a primeira coisa que eles fazem é isso. Você é petista, aí pronto, aí já inviabilizou a conversa. Por quê? Porque engolem ideologia 24 horas por dia. Agora, quem é que está por trás? Criou-se um ambiente de imbecilização aqui, não é só no Brasil. É importante dizer isso. Mas como a gente vive aqui, convive aqui, a gente, né, pega isso aqui como referência. É a imbecilidade como sistema de convivência social. A gente vai conversar com alguém, já vem uma ideia imbecil. Chega num lugar, já fala alguma coisa, vem uma ideia imbecil. Por quê? Porque a gente vai nos lugares, está lá a TV, ligada aonde? Na Globo. Liga o rádio, é a mesma ideologia. Vai nas igrejas, não uma igreja séria. Não estou falando aqui de religião, estou falando de picaretas, de Silas Malafaia da vida, de Marcos Feliciano, essas coisas que tem por aí. Ideologia. Aí chega nesse caso aí de Brumadinho, cria-se a comoção, que é natural. A gente fica perplexo com um acontecimento como esse. Como a humanidade chega a uma situação como essa. Se fosse uma tragédia natural é tsunami, vulcão, coisa, sei lá o que. Mesmo assim, né, tem como se prevenir e tal. Agora, isso aqui não é tragédia, isso é crime. E aí a gente fica comovido porque a gente começa a perguntar como que a humanidade chega ao ponto de, né, ter um crime tão bárbaro como esse. Cria-se a comoção. Então, agora precisa buscar as causas. Esse é o grande desafio. É constante. Tem aí também um setor de cachorros loucos, né, de bolsonaristas, lavajatistas, que dizem, o Bolsonaro tomou posse agora, ele não tem responsabilidade nisso. Como não tem? Claro que tem. É a ideologia dele, ele cansou de fazer essa pregação sistemática. Tem sim responsabilidade. Quer dizer, se ele estivesse no governo, vamos aqui fazer, né, hipóteses. Se ele estivesse no governo há 10 anos, por exemplo, ele teria feito alguma coisa pela ideologia dele para evitar esse crime, né, bestial? Pelo contrário, ele teria feito muito menos do que foi feito. Ele teria combatido os que conseguiram fazer alguma coisa no sentido da proteção ambiental e tal, essa questão da... aí, enfim, de tudo que diz respeito, né, à civilidade, à convivência, à tolerância, etc, etc. O sistema de prevenção de catástrofes, de tragédias. Se ele ficar aí, sei lá quanto tempo, daqui a quanto tempo, nesse quanto tempo, a gente pode olhar para trás e perguntar o que ele fez. A ideologia dele é essa que eu acabei de dizer aqui, é o Estado, né, tira o Estado do foco. Não é Estado aqui, né? É o mercado dominando o Estado, porque o Estado teria que dominar o mercado. Numa democracia teria que ser assim. Num processo desenvolvido, civilizado, democrático. Num processo despótico, totalitário, autoritário, né, o mercado controla o Estado. E ninguém controla o mercado. O mercado fica na mão desse gente aí da Vale do Rio Doce, etc., de Wall Street, etc. Né? Esse debate a gente precisa, né, manter esse debate, né, e olhar para o aspecto político. A saída é sempre política. É sempre política. Se a gente não tiver força política,
E aí, para acumular força política também, né, é necessário ter uma compreensão mais profunda, né, da complexidade dos processos sociais, né, e a gente precisa acumular força exatamente porque é isso, é um processo político que nós estamos vivendo. Só outro processo político pode suplantar esse processo político hegemônico que está aí, que vem do golpe, que vem aí da marcha golpista, etc, etc. Como construir, como formatar, formular esse outro processo político é o grande desafio. Né? E isso passa pela denúncia, né, do que é essencial, né, num episódio como esse, num crime como esse que aconteceu agora lá da Vale do Rio Doce. Aliás, o segundo é importante, deixa aqui registrado para a história, em pouco tempo, em 3 anos, alguma coisa assim, né, o segundo crime nesta dimensão. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.